Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Se você tem caminhado conosco, sabe que o ar do topo da montanha da Galileia mudou. No episódio passado, Jesus entregou o que chamamos de o cartão de visita do seu reino, apresentando as bem-aventuranças e elevando o padrão do amor ao nível do impossível, amar os próprios inimigos. E hoje o nosso mestre não desceu do monte, pelo contrário, ele nos leva para uma região ainda mais alta e ao mesmo tempo mais profunda, o território da nossa vida interior. Jesus agora assume a postura de um cirurgião de alma. Ele para de falar sobre o tratamento com o soldado romano ou com o seu vizinho difícil e começa a tratar de como lidamos com nós mesmos quando as luzes se apagam e a plateia vai embora. Hoje, navegando pela harmonia dos evangelhos, veremos os Marcos 61 até o 65. Jesus, na condição da pregação do Sermão do Monte, abre esse novo bloco com uma advertência severa. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. A inteligência por trás desse texto diz o seguinte: se você busca aplauso humano, esse som de mãos batendo é toda a recompensa que você receberá. No reino, a recompensa está ligada à motivação. Quando você faz um bem para ser visto, você não está praticando generosidade, você está fazendo uma transação comercial. Você está comprando reputação com o seu dinheiro. E o mestre propõe o segredo absoluto: que não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Isto é sobre integridade. A verdadeira generosidade no reino é um transplante de caráter. É reconhecer que tudo o que temos pertence ao Pai. Estamos apenas redistribuindo recursos sob suas ordens, sem precisar que ninguém anote isso no nosso currículo social. Na sequência, Jesus entra no terreno da oração. Chegamos agora ao coração desse episódio. E antes de abrirmos o texto, eu quero fazer uma pausa, abrir um parênteses importante aqui com você. Eu tenho plena consciência de que o que vamos tratar aqui toca no íntimo da fé de cada um. A oração do Pai Nosso é talvez o terreno mais frequentado e ao mesmo tempo mais misterioso da espiritualidade cristã. Por isso eu quero deixar algo bem claro. O que eu vou compartilhar é fruto de uma análise profunda, um estudo, mas você tem total liberdade para discordar de alguns pontos ou enxergar o prisma de forma diferente. Meu objetivo aqui não é impor uma verdade absoluta ou esgotar o assunto, até porque isso seria impossível, mas sim fugir da leviandade. Eu não quero tratar esse tema de qualquer forma, como se fosse apenas mais uma parte do roteiro. Acredito, inclusive, que esse tema merece ser dividido em duas ou talvez até mais partes. A análise da oração do Pai Nosso é extensa, visceral e muito mais até do que um mantra repetido mecanicamente. Esse texto exige de nós uma reflexão muito longa. Lembro-me, por exemplo, da primeira vez que eu tive contato com essa forma de entender o Pai Nosso. Como diria Paulo, foi como escamas caindo dos meus olhos e tudo de repente fizesse um sentido novo. E eu espero sinceramente que isso aconteça também com você. Se eu optar por dividir o conteúdo, tentarei disponibilizar o episódio logo na sequência, para não deixar aí o ouvinte pendente, mas também para não deixar um podcast gigante de 2 horas. E garantir que a profundidade do tema não seja sacrificada pela pressa. Dito isso, vamos entrar no tema onde Jesus trata da oração? Vemos mais uma vez Jesus atacando a hipocrisia daqueles de que oravam em pé nas sinagogas e nas esquinas, para exibir piedade. A oração performática dos fariseus era um monólogo dirigido aos ouvidos vizinhos e não um diálogo com o céu. Jesus então nos apresenta a oração do Pai Nosso. Temos essa oração descrita aqui em Mateus, no capítulo 6, e também no Evangelho de Lucas, mas acredito que a oração descrita em Mateus é o nosso melhor ponto de reflexão. É como um roteiro para a alma humana.
Jesus, ao entregar a oração, olha para os discípulos e para nós e diz que a oração é um encontro no quarto, com portas fechadas, onde apenas o Pai, que o vê em secreto, está presente. E veremos através das palavras que, na verdade, é um diagnóstico completo das nossas carências mais profundas. Vamos identificar essas carências e refletir, enquanto buscamos entender o que Jesus está querendo nos ensinar com as palavras da oração. A oração começa: Pai nosso que estás no céu. Uau! Pai nosso. A oração não começa em meu Deus. Deus não é meu, não é seu, não é um Deus dos hebreus, dos judeus, dos saduceus, ou o Deus dos muçulmanos, ou o Deus dos católicos, ou o Deus dos protestantes. Ele é nosso e Ele é Pai. Sendo isso de imediato uma carência direta de identidade, pois observe, se o Pai é nosso, logo não somos órfãos vagando por um universo indiferente. Temos origem, temos DNA espiritual, temos uma origem e um destino. O ser humano é um eterno buscador de significados. Nós precisamos saber que somos amados para conseguir existir com dignidade. E tem outro ponto de identificação aqui. O camarada do meu lado, que referencia o mesmo Pai, é, portanto, o meu irmão. Independente dos protocolos, das doutrinas que ele segue, das diferentes interpretações no texto bíblico. Assim como nós temos irmãos engenheiro, contador, vendedor, palmeirense, corintiano, todos nós somos irmãos do mesmo Pai. E cabe, portanto, ao Pai corrigir e educar. Não é função do irmão, nem mesmo julgar. A função do irmão como família é apoiar, socorrer, visitar, suportar. No reino de Deus, anunciado por Jesus, o privilégio de ser filho implica na responsabilidade de ser irmão. E observe como isso fica cada vez mais claro nos ensinamentos de Jesus, pois o seu maior ensinamento é tratar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, trate o próximo como se ele fosse seu irmão, pois o Pai é nosso. Santificado seja seu nome. Santificar o nome de Deus não é sobre pronunciar a palavra correta, mas sobre reconhecer que a vida só faz sentido quando nos curvamos diante do que é sagrado, saindo nós mesmos do centro do universo. E olha que no céu todos o reverenciam, todos os louvam. Lemos que os anjos dão glória o tempo todo e tudo obedece aos seus desígnios. Portanto, no céu não precisa ser dito santificado seja o seu nome, pois já o fazem isso o tempo todo. Porém, aqui na terra, o ser humano, ao ser expulso do paraíso, virou as costas para Deus, dizendo que ele seria igual a Deus. Conturbou tudo. E com isso temos uma situação em que não santificamos, não adoramos, nem mesmo alguns o reconhecem como Deus, como santo, 3 vezes santo. Muitos até colocam em dúvida a existência, ou seja, deixamos de tratar o Pai como Pai, com o devido respeito. Não o reverenciamos com o devido respeito. E ao ensinar a orar assim, Jesus está nos ensinando a não perder esse ponto de vista. E mais, os que entendem isso devem declarar em um mundo caído que o nosso Pai deve ser santificado, seu nome deve ser exaltado. E cabe a cada integrante do reino proclamar isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui, a oração se torna uma zona de conflito. Pedir que o reino de Deus venha é assinar o decreto de falência do nosso reino pessoal. É admitir que a nossa vontade, tantas vezes egoísta, curta de vista e destrutiva, precisa ser substituída por uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E o verso acaba com: assim na terra como no céu.
Portanto, ao decretarmos a falência do nosso reino, pedimos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como é no céu. Este mundo está em desarmonia com o céu. Precisamos voltar a ser como no céu. Este mundo realmente está de ponta cabeça. O céu tem um padrão e o mundo tem outro padrão. Quando esse mundo funciona com um padrão diferente do padrão do céu, dá ruim, dá errado. O céu, o padrão é justiça. O padrão do mundo é ganância. Vai dar errado. O padrão do céu é verdade. O padrão do mundo é mentira. Vai dar ruim. O padrão do céu é compaixão, solidariedade. O padrão do mundo é egoísmo. Um amigo meu sempre diz uma frase interessante: não tem como dar certo. Não vai funcionar. O padrão do céu é paz. O padrão do mundo é guerra. O padrão do céu é eu sou o seu servo. O padrão do mundo é você é meu servo. Não tem como funcionar isso. O padrão do céu é quando eu erro, Deus me perdoa. Quando você erra, eu te perdoo. O padrão do mundo é quando eu erro, Deus me perdoe. Quando você errar, você vai me pagar. E Jesus está dizendo, é isso mesmo. E sabe qual é o nosso problema? Nós convivemos nesse caos e ainda olhamos para Deus e dizemos assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está querendo com isso? Por que o Senhor fez isso? Por que está acontecendo isso comigo? E eu fico imaginando aqui Deus dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, não foi isso que eu fiz. Eu não fiz nada disso. Porque o mundo está de cabeça para baixo. As pessoas não levam em consideração os padrões do céu, deixando as coisas chegarem ao caos. E tem muita coisa, pode ter muita coisa acontecendo nesse mundo que Deus não tem nada a ver com isso. E eu acho que isso aqui esclarece muito. Eu me recordo de uma história que dizia mais ou menos assim: em uma conversa no táxi, o passageiro e o taxista conversam e ao passar ao lado de uma favela, que naquela semana tinha ocorrido um deslizamento de terra, e veio tudo para baixo com a chuva, o taxista falou assim: pois é, né? Como é que Deus pode fazer um negócio desse, né? Aí o passageiro falou: opa, não põe Deus no meio desse negócio não, que Deus não tem nada a ver com isso. Aí o taxista: como não? O passageiro então disse: olha, quanto tempo a gente sabe que chove? Bastante tempo, né? Foi a resposta. Quanto tempo a gente sabe que quando chove desbarranca o morro? Bastante tempo a gente sabe disso. E quanto tempo a gente convive com casas vindo abaixo, escorregando pelo morro no dia de chuva? Tem bastante tempo que a gente conhece essa realidade aí. Bom, a gente bota a casa lá em cima do morro no dia de chuva para escorregar e ainda diz que Deus fez o negócio escorregar? Não faz sentido, né? O céu tem um padrão e o mundo tem outro. Uma alusão aí para ilustrar isso: o rapaz adorava a velocidade e dizia que quem tem fé não tem medo. E andava com os pneus careca do carro, ignorando a manutenção dos freios e tudo. Aí, numa noite com a pista molhada, ele entrou numa curva 120, o carro rodou e ele acabou sofrendo um acidente grave. Aí no hospital, a família chorava e dizia: não entendemos os planos de Deus, por que ele quis que nosso jovem sofresse tanto? Existe uma lei da física chamada força centrífuga e a outra força chamada atrito. Se você anula o atrito com os pneus careca e desafia a força com velocidade, a física permanece. Deus deu a vida e a inteligência, aí o homem negligencia a prudência e os freios. É o mundo de cabeça para baixo, que não funciona de acordo com os padrões do céu. E isso nós consideramos que é um caos. Nós achamos que Deus está fazendo tudo e que tudo que acontece, Deus está intervindo. Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção, Deus está escrevendo certo por linhas tortas e que no fim das contas tudo vai dar certo, porque Deus está manipulando todas as coisas. Quem sabe um dia você se senta, olha para a cidade e aí começa a ver tanto infortúnio, você começa a ver tanta enfermidade, tanta maldade, tanta injustiça, tanto sofrimento. E aí você senta olhando para a cidade
começa a chorar. E aí você começa a orar e diz: ah, Jesus, por que está acontecendo tudo isso? Onde o Senhor quer chegar? E aí você olha para o lado e percebe que Jesus está sentado ao seu lado, chorando também. Você pode achar essa minha imagem um pouco fora do padrão, mas veja que esta é a cena que lemos em Lucas 19, lá no verso 41 a 44. Jesus está sentado, olhando para Jerusalém, uma situação muito parecida com essa, observando a cidade em caos, e o que ele faz? Ele chora. Jesus não é alguém com a prancheta na mão, um estrategista articulado que tem alvos para alcançar lá na frente. O mundo está de cabeça para baixo. E neste mundo é o Pai Nosso que está no céu. É Deus, o nosso Pai. Deus é nosso Pai que cuida de nós. Deus é nosso Pai que cuida de nós com muito mais propriedade do que cuida dos passarinhos e das plantas. Deus é nosso Pai, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é nosso Pai, cujo trono não pode ser abalado. Deus é o nosso Pai que renova as nossas forças, dá forças àquele que não tem vigor. Deus é o nosso Pai, Deus não é o nosso algoz, Deus é o nosso Pai. Billy Graham, respondendo a uma pergunta que fizeram para ele, onde estava Deus no atentado de 11 de setembro? Ele disse: nos bombeiros, nos médicos, nos paramédicos, nos gestos de solidariedade. Ali estava Deus. Deus não está no câncer, Deus está na quimioterapia, na segurança e na fé da cura. Porque Deus é nosso Pai, Deus não é o nosso algoz. Então Jesus vem e diz assim: o mundo está de cabeça para baixo, porque está desalinhado com o céu. Mas neste mundo caótico, você tem o Pai que cuida de você. Invoque o Pai. Invoque o Pai e faça uma oração. Qual oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu vejo um desafio aqui. Jesus nos desafia, porque Ele espera que nós nos ofereçamos no meio do caos como reparadores, reconstrutores de cidades assoladas. Nós estamos ao lado da bondade, da justiça, da solidariedade, da fraternidade, da verdade. Nós olhamos para o caos e dizemos assim: Deus, o mundo está de ponta cabeça e eu te dou graças porque eu estou nas tuas mãos, debaixo dos teus cuidados. E eu quero me colocar como instrumento teu no que for possível da minha parte para alinhar o mundo com o céu. Eu quero ser o seu instrumento. Eu quero ser o instrumento através da qual a tua vontade é feita em perfeição no céu. Ela seja feita aqui também na terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós não estamos repetindo palavrinhas mágicas que funcionam circunstancialmente. Quando oramos o Pai Nosso, nós estamos dizendo: Deus, este mundo está de ponta cabeça e eu estou aqui ao flor aos nervos à flor da pele. Mas eu sei que Tu é meu Pai e que não há outro Deus igual a Ti. E eu quero Te pedir, Senhor, venha colocar esse mundo caótico em ordem. E no que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui, disponível. É isso que quer dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso é onde Jesus nos dá as respostas, principalmente a conflitos essenciais do ser humano. Identificamos como sendo 4 grandes anseios e conflitos que Jesus nos responde através dessa oração. O primeiro a gente tratou aqui e pode ser descrito como uma busca de significado, os porquês, e já vimos a resposta. Vem do desalinhamento do céu com a terra. E temos outros 3 conflitos e anseios que Jesus nos ajuda a lidar na sequência da oração. E vamos ver cada um deles. Vamos tratar aqui da fome, uma interna insatisfação ou um vazio na alma. O
peso da culpa, a sensação de sempre ser devedor, e vamos tratar do medo do mal, da maldade ou até mesmo do maligno, a vulnerabilidade diante da maldade. E aí você vai dizer, tudo isso dentro da oração do Pai Nosso, que eu já recitei 1 milhão de vezes? Exatamente. Vamos tratar agora da fome interior, aquela eterna insatisfação ou vazio, o sentimento de vazio na alma. Ao avançarmos para o versículo 11 de Mateus 6, entramos aí na segunda metade da oração que o Senhor nos entregou. A frase é curta, mas avassaladora. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como seres humanos, estamos a todo instante insaciáveis. E Cristo trata aqui sobre aquilo que Deus tem para nos oferecer, para nos saciar não somente na história, mas para toda a eternidade. A interpretação mais usual, eu diria mais superficial, diz que nós estamos pedindo pão enquanto provisão para as necessidades cotidianas. Há muito tempo eu compreendo que esse pão não é literal, como um pão de trigo. Jesus não está se referindo ao pão que temos na mesa como alimento para o nosso corpo físico. Ele está tratando de um pão como um símbolo de uma realidade muito maior e mais abrangente. Aliás, quase toda a totalidade dos intérpretes da Escritura dizem que o pão não é apenas o pão alimento para o corpo físico, mas ele representa toda a provisão para todas as necessidades humanas. Podemos entender que a súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, a súplica pelo pão equivale à súplica por afeto, a súplica pelo pão equivale à súplica por trabalho, a súplica pelo pão equivale à súplica pela benção de Deus para que possamos enfrentar a vida e sobreviver até de maneira digna e saudável. Mas podemos ir além disso ainda, e creio que ele está falando, sim, das nossas necessidades físicas, emocionais, psíquicas, mas também está falando da nossa fome de alma, da nossa dimensão espiritual. Jesus não está falando somente da nossa sobrevivência física, ele está falando de uma fome muito mais profunda, muito mais essencial ou existencial. Eu acredito que aquele vazio, que vemos tantas pessoas com situações financeiras estáveis e que não têm paz, ou aquele que tem tudo e tudo quer mais e não para de buscar, está sempre buscando se encontrar, nada o satisfaz, sempre com fome. Troca o carro, troca a esposa, troca o emprego, troca o barco e nada, um vazio, sempre uma fome insaciável. Podemos chamar aqui de uma fome espiritual. Quando Jesus nos ensina a orar, dar-nos o pão de cada dia, ele não está efetivamente preocupado com aquilo que você precisa para continuar vivo de maneira digna e saudável. E sabe por que não? Porque se você continuar lendo o texto de Mateus, lá embaixo, no mesmo capítulo 6, só que lá no verso 31, o Senhor acabará nos ensinando e ensinando aos discípulos, dizendo o seguinte: não andeis ansiosos quanto à sua própria vida, quanto ao que comer e ao que beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais do que comida? Não é o corpo mais do que roupa? Se Deus cuida dos pássaros e cuida das flores, também vai cuidar de você. Seguindo ainda essa argumentação de que Jesus não está preocupado com a nossa sobrevivência do mundo, podemos acrescentar aqui o que lemos quando Jesus, mesmo quando teve fome e tendo sido tentado lá no deserto, e falaram, transforma essas pedras em pães, a maneira como Jesus respondeu foi, nem só de pão viverá o homem. E por fim, eu gostaria de registrar que Jesus disse lá em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. E aqui isso é fundamental. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome. O pão e a provisão aí da nossa existência física não é o essencial. Faz parte, sim, mas não é o essencial. Nós não estamos desconsiderando o fato de termos necessidades físicas, emocionais e psíquicas. Assim como não somos apenas carne, ou intelecto ou espírito. Nós somos uma unidade. Está tudo no mesmo pacote. E ele está dizendo o seguinte:
Você quer ser pleno fisicamente? Você quer ser pleno emocionalmente? Você quer ser pleno mentalmente? Você quer ser pleno nas suas relações? Então coloque Jesus aí dentro. Coma do pão da vida. O problema é que nós temos hábitos de fatiar a vida em compartimentos. Criamos as famosas caixinhas. Caixinha do trabalho, do lazer, da família, das finanças e finalmente a caixinha de Deus. Para muitos a gaveta lá de Deus é até maior, mas continua sendo apenas uma gaveta entre outras. Ou às vezes até pior ainda, Deus fica do lado de fora, lá no alto, enquanto as outras coisas ficam aqui embaixo. E precisamos entender que Deus não é um item que buscamos em uma prateleira ao lado da família, ao lado do descanso. Ele não é alguém para quem dedicamos um tempinho entre o jantar e o sono. Deus é aquele através de quem nos relacionamos com todo o resto. Deus não é apenas aquele com quem nós nos relacionamos, mas principalmente através de quem nos relacionamos com todas as coisas. Olhe, pare para pensar um pouco, vamos entender esse pensamento aqui. Imagine o seguinte: normalmente você tem uma relação imediata com as pessoas e com as coisas. Ou seja, não há nada entre você e o objeto ou a pessoa que você está tratando. Mas ao seguir a Cristo, essa distância é preenchida por Ele. Quando Jesus chama e te converte, você deixa de ter uma relação imediata com as coisas e passa a ter Jesus no meio disso. Você deixa de ter uma relação direta, por exemplo, com seus pais e passa a ter uma relação imediata com Jesus e uma relação mediata com seus pais. Você se relaciona com seus pais através de Jesus. Você não precisa dar as costas para as finanças, mas coloca Jesus no meio. Assim, sua primeira relação é com o mestre e o dinheiro torna-se uma segunda mão. Diante de um chefe difícil, de um cônjuge em crise ou dos seus próprios apetites e sonhos, coloque Jesus no meio. Sem esse filtro, a fome continua. Isso faz pleno sentido porque, enquanto eu não coloco Jesus no meio entre eu e todas as outras coisas, eu continuo com fome. O homem pode ter 10 esposas, mudar de país, ter 100 empregos diferentes. Se Jesus não estiver no meio, ele continuará faminto e insatisfeito. Nada mata essa fome, a não ser o pão que desce do céu. Enquanto ele não come do pão da vida e satisfaz essa essência, na essência última de um ser, ele pode comer qualquer tipo de pão, mas nunca vai matar a fome. Pense um pouco no impacto prático disso. Quando alguém agride você, seja com palavras ou fisicamente, se Jesus está no meio, a agressão passa primeiro por ele e depois chega em você. O ódio do outro vaza na face de Cristo antes de atingir a sua. O resultado é que a ofensa chega até você de forma diferente, filtrada pela graça. Mas se você diz, Jesus, deixa que eu resolvo isso sozinho, e tira ele do meio, o veneno do ódio te acerta em cheio e deixa cicatrizes que duram décadas. O mesmo vale para as coisas boas. Se eu recebo um presente, Jesus o recebe primeiro. Eu agradeço a Ele, reconhecendo que toda dádiva perfeita vem do alto e não do meu merecimento. Relações imediatas com Jesus faz todo sentido na Escritura. Tudo o que você fizer, faça em nome de Jesus. Então, quando eu faço para o meu irmão alguma coisa, Jesus diz assim: quem faz a um pequenino, faz a mim. Se nós pudéssemos imaginar que quando você estende um copo de água para o irmão, Jesus pega o copo da sua mão e entrega para o camarada, é outra forma de se relacionar. Da mesma forma, quando você xinga a mãe do motoboy que te deu uma fechada, aí Jesus fala assim: como é que é? Você quer que eu repita isso mesmo para ele? É assim que você está querendo se relacionar com o amigo? Até as notícias ruins ou os maus presságios perdem a força destruidora quando entendemos que foram filtrados pela soberania do pão da vida. Eu me recordo de uma palestra que eu assisti alguns bons anos atrás, do autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, quando ele esteve no Brasil, o Stephen Covey. E ele é um grande cristão, nos ensinava que entre a ação e a reação existia um intervalo. E quanto mais trabalhássemos nesse intervalo, melhor seria a nossa reação.
Hoje, com esse entendimento aplicado ao que falamos até aqui, eu entendo que nesse intervalo habita Cristo. Quando eu entendo e deixo Cristo operar nesse intervalo, melhor fica a minha reação. Por tudo isso, eu creio que orar, dar-nos o pão de cada dia hoje, está dizendo: Pai, alimenta minha alma com o corpo e o sangue do teu Filho. Porque se essa fome espiritual não for saciada agora, eu vou tentar silenciá-la comprando mais um carro, trocando de emprego, buscando um novo relacionamento. E mais do mesmo nos deixa sempre no mesmo lugar. Sempre que a fome apertar, seja ela física, emocional ou psíquica, ajoelhe-se. Não importa se a necessidade é de um abraço, de sabedoria ou de consolo. Diga: Pai, hoje é dia de fome, dá-me o pão do céu. Que as nossas vidas não sejam marcadas por relações diretas e cruas com o mundo, mas uma existência mediada por Jesus Cristo, o único pão que realmente satisfaz. Essa será a linha que iremos caminhar no próximo episódio, em continuação da análise da oração do Pai Nosso. Da próxima vez que você ajoelhar e repetir cada estrofe da oração, eu espero que seu coração reflita em cada palavra, em cada estrofe. E acredito que você encontrará significado até mais profundos do que eu pretendia apresentar aqui. E olha que estamos na metade. No próximo episódio vamos completar a oração, olhando como pedir perdão pelas nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado por ouvir até aqui. Este foi o nosso podcast, A Voz da Escritura.